Fala galera, estamos de volta aqui Na Cara do Golcast, um episódio especial hoje, muito importante, né? Com muitas informações que você não sabia, precisa saber e mais do que isso, valorizar. E a gente vai saber agora também, né? De muita coisa. Vamos saber agora, nosso convidado super especial. Eu queria que fosse, mas não é meu parente. Todo mundo pergunta, Hugo, é teu parente? É Ai, teu não, parente? não. Hugo, Rapaz, como é que pode? pensou, mano? Mesmo Pois sobre... é. Biriba do Vale, nosso querido amigo, diretor de marketing e comunicação da Federação Cearense. Ixi, eu vacilei, ó. Não, mas Quem continue, tem que não. fazer as honras Não, é você. hoje tá diferente. Não, você já anunciou já. Continue. Não fique chateado, não. Não, agora... Tô brincando. Grande Biriba do Vale, diretor de comunicação e marketing da Federação Cearense de Futebol. Uma honra, grande honra receber o nosso amigo aqui, posso chamar de amigo, que é nosso amigo do dia a dia, dos perrengues do futebol, mas também das alegrias. É isso aí. Biriba do Vale, diretor de marketing da Federação Cearense de Futebol. Vamos perguntar logo o que é que faz o diretor de marketing, de comunicação e marketing da Federação Cearense de Futebol. Porque o pessoal pensa que a federação trabalha só com fazer tabela, organizar um jogo, não sei o quê, mas o que é que faz o diretor de comunicação e marketing da federação? Muito obrigado, viu? Primeiramente, prazer estar aqui falando com vocês, né? Nesse bate-papo, a gente já conversou bastante nas entrelinhas. Né? Hoje, eu sou responsável, quando eu digo eu, né? Mas eu tenho toda uma equipe muito competente. A gente está à frente, no caso eu estou à frente da FCF TV, na parte de comunicação e marketing da federação. O que o diretor de marketing faz hoje? Sou responsável por toda a comunicação da federação, desde o uniforme que passa dos jogos, dos gandulas, da arbitragem, desde toda a comunicação de identidade visual, o tour da taça, Copa Manjadinho, o que a gente vai fazer para que a nossa Copa Manjadinho ela seja cada vez mais vista. Né? Então, assim, tudo passa pelo nosso departamento. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para poder tirar uma dúvida com você e também para ele explicar. Tem uma coisa que ele esconde, o presidente até brinca com ele, mas eu vou pedir para ele dizer aqui, como é seu nome mesmo? Vixna do Vale. Hein? Vixna do Vale. E todo mundo pergunta se a gente é primo. Gostaria. Hugo do Vale e Biriba do Vale. Mas peraí, como é o nome? Só letra aí pra gente colocar na legenda. Vixna. V-I-X-N-A. V-I-X-N-A. Vixna do Vale. Rapaz. É um livro russo que a minha mãe leu. Olha aí. E ela achou Vixna. E ela achou muito interessante a história do livro e aí não deve ter outra pessoa com esse nome não, né? Tem outro no Brasil. Tem outro no Brasil. No Brasil? No Brasil também. Legal. Rapaz, olha aí, rapaz. É por isso que eu mudei. Biriba pra ficar exclusivo. Aí o presidente Will fala assim, ó, não, Biriba mesmo. Biriba mesmo. E Vixna, do jeito mais simples de escrever, né? Porque você imagina o que é um W, um Y, um KS. C, KS, né? Cara, falando aqui de volta, né, sobre o teu trabalho dentro da federação, assim, primeiro parabenizar, sou parte integrante, né, de um pouco desse trabalho já há algum tempo, tenho muito orgulho e queria que você falasse dessa importância do que é hoje, o que representa a FCF TV, que é um meio de comunicação que explodiu aí, todo mundo copia, inclusive sei que até os de fora vêm fazer um workshop, uma consultoria com a nossa equipe que, repito, né, tenho um grande orgulho de participar e gratidão também. Primeiramente, né? Surgiu também, viu? Claro, estamos todos em casa. Tá todo mundo aqui da FCF. É isso. Então, em 2021, né, na verdade, no final de 2020, iniciou ali as conversas com o Maurinho, né, o vice-presidente Mauro Neto. E aí, porque o que acontecia? Não existia no Brasil, isso a gente fala assim com muita gratidão mesmo, não existia um departamento de marketing que fizesse o que a gente faz hoje. Tá? Então, assim, para mim foi um grande desafio. Primeiro, era um período pandêmico, né? Então, assim, quando surgiu o convite, né, a gente começou ali a conversar e eu disse, cara, o que eu vou fazer que as pessoas não fazem? E aí eu comecei a pesquisar. Eu comecei logo pelas maiores, Federação Paulista, Federação Carioca, Federação Gaúcha, vim para o Nordeste, Federação Baiana, assim, eu comecei a estudar o que as federações faziam na parte do digital, né, para que eu pudesse, através dali, eu criar algo diferente para a FCF. Então, assim, primeiro teve essa grande dificuldade, né, porque não tinha, era um período pandêmico, e aí a gente começou, eu lembro que nas primeiras reuniões eu disse, presidente, eu vou colocar um social media atrás do gol e um outro ali na zona mista gravando algumas coisas que ninguém vê. Ele quer social media. O que ele vai fazer? Então, assim, a ideia foi essa. Por quê?
Porque a TV, né, as grandes TVs, hoje a gente tem um grande exemplo do Casimiro, que foi um cara que revolucionou a forma de comunicar, né, no mundo. Então, assim, as TVs, ela mostrava aquela coisa mais tradicional, aquele repórter, assim, tal. Então, a minha primeira ideia, cara, eu vou meter um social media atrás do gol e ele vai começar a filmar os lances de gol e os jogadores aquecendo, coisa que ninguém fazia. No começo, aquela coisa foi, não vou dizer que a gente foi prejudicado, até porque era uma coisa nova, mas assim, a gente teve muita dificuldade. E essa resistência. Uma resistência muito grande. E essa dificuldade, muitas vezes, ela nos faz... os fracos desistem, os fortes prevalecem. Então, assim, a gente perseverou e a gente começou a criar um conteúdo de uma forma que o torcedor não via. O clube tinha as suas mídias sociais, que eles trabalhavam de uma forma, e qual era a minha ideia? Gente, eu tenho que fazer o que ninguém está fazendo. Porque se eu for fazer o que todo mundo está fazendo, primeiro, ninguém torce para a federação. Quem torce para a federação somos nós que trabalhamos nela, né? Então, assim, se o time A perde, a culpa é da federação. Se o time B perde, a culpa é da federação. Então, assim, eu tinha que fazer algo para atrair o torcedor, para o torcedor começar a ver conteúdos que ele não via no seu time, né? E um lado forte e bom. Como nós somos a federação, a gente tem abertura para fazer algumas reuniões, fazer algumas coisas que as emissoras não podem. Então, eu trouxe isso ao nosso favor e foi muito benéfico, porque assim, a gente começou a mostrar conteúdo, primeiro, de uma forma descontraída. Eu lembro que no começo o nosso vídeo mais visto foi um vídeo a gente colocou um par de chinela e aí a gente chutou a bola por cima da chinela e lembrou aquela coisa da infância. E aí, foi gol ou não foi? Foi gol ou não foi? Né? Então, assim, a gente começou a utilizar muito do humor também, né? Passando uma seriedade, mas também a gente utilizava muito humor, porque enfim, a gente é cearense, né? E o cearense está na veia o humor. E a FCF TV, ela não se restringe a Ceará e Fortaleza, aos clubes que estão melhor posicionados, ela abrange tudo, né? Muito pelo contrário, né? A FCF TV, eu digo que ela é aquele filho que o presidente gosta com mais carinho. Por quê? Porque ele teve uma visão muito grande, né? O que acontecia? A gente tinha as competições, os jogos de base, principalmente, que a FCF TV surgiu para base, né? Então, o que acontecia? A gente tinha jogos no escuro. Muitos jogos não tinha transmissão, não tinha nada, né? Então, sei lá, o que isso fortaleceu? Primeiro, time, para os jogadores, por quê? A gente estava falando sobre o Hércules agora. Se você pegar a FCF TV, tem dezenas de jogos em que o Hércules jogava na base, entendeu? Então, assim, o presidente sempre teve essa coisa de olhar. E aí ele trouxe o Jaime e a Patrícia, que são profissionais que dispensam comentários da sua competência. Excelente. Né? Então, assim, e que com o tempo, cada vez mais, eles vão se profissionalizando ainda mais e se tornando cada vez melhores. Então, o presidente queria justamente isso, mostrar as competições de base. Eu lembro que quando eu cheguei em 2021, a gente tinha alguns jogos do próprio Campeonato Cearense da Série A que não tinham transmissões. Isso. A gente só tinha as transmissões nos jogos da TV. Eu disse, não, presidente, a gente vai transmitir os nossos jogos lá em Pacajus, lá na Calcaia, onde quer que seja. Então, assim, e uma coisa que foi muito bom para o meu trabalho, além da visão dos três presidentes, né, que no caso o presidente Mauro, o Eudes e o Mauro Neto, eles me deram liberdade para isso. Né? Eles me deram carta branca para que eu pudesse colocar a minha visão como profissional ali naquele negócio. E deu muito sucesso. Então, não à toa, hoje a gente pode falar, a gente bate no peito com muito orgulho, que nós somos hoje a federação com o maior número de engajamento no Brasil. Nossa. Você pode pegar, eu tenho um estudo, a gente faz esse estudo mensalmente, você pode pegar desde a Federação Paulista, que é a maior de todas, tá? Até a federação que tem uma competição por ano, entendeu? Hoje nós somos a federação de maior engajamento no Brasil. Então, assim, foi um desafio, ela é um desafio diário. Por exemplo, eu lembro que quando eu decidi lançar o mascote Manjadinho, eu fui apedrejado. Eu só não apanhei mais do que menino quando era pequeno em casa. Porque as pessoas, elas entendiam que é besteira. É besteira. Primeiro, ponto, né? Quando eu fui estudar sobre ter um mascote. Só tem uma federação no Brasil que tem mascote, que é a Federação Paraibana. Ela foi a primeira federação do estudo que nós fizemos a criar um mascote. Então, assim, eu via que eu precisava ter um mascote que, em primeiro lugar, ele fosse presente, né? Ele fosse um mascote que ele tivesse em todas as ações, tudo da federação, e que ele fosse um mascote muito à nossa cara, descontraído, brincalhão e tal, né? E aí, quando eu falei, e o nome vai ser não sei o que, 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 o nome do mascote é Manjadinho. Tá doido, não sei o que, já falo do campeonato, blá, 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 blá.
Mas aí é que tá. Você pode pegar o exemplo do Palmeiras. As pessoas chamavam o Palmeiras de porco como um termo pejorativo. Exatamente. O Palmeiras trouxe aquilo para ele e mudou. Então foi o que eu fiz. A minha ideia foi essa. É arriscado, assim, né? Muito, muito arriscado. Mas é o que eu falei, Deu né? certo. Deu certo, né? Graças a Deus o Manjadinho é um grande sucesso. No ano seguinte, a gente tinha um tempo de maturação do Manjadinho para só aí pensar na Manjadinha. E aí a gente já trouxe logo por quê? Porque com a visão dos presidentes, né? Hoje nós somos uma das federações que tem mais competições de base feminina. Nós temos muitas competições femininas. Então, eu sentia que faltava aquela representatividade, né? Então, veio a ideia de criar a Manjadinha também. Que é o casal. Aqui, tá casal. Sim, eu tenho Aqui. também, eu tenho. Inclusive foto com os dois, é muito bom, rapaz. Na verdade, assim, eu queria te perguntar, você falou aí, deu um resumão, acabou a gente falando de vários trabalhos, né, que veio. Mas, assim, o primeiro foi a questão da transmissão, né, o Biriba, assim. Começou com essa ideia, né, lá atrás, um pouco antes até do Biriba também, Sim. quando ele chegou. Quando eu cheguei já existia. Já existia. E queria que você falasse um pouco também sobre essa questão das transmissões, né? Porque, afinal de contas, foi a partir desse material que a gente viu que era possível fazer mais outras coisas. Fora avançar nisso também. Né? Avançar nisso, fora levar o nosso futebol para o mundo. Né? Foi um grande desafio, né? Que quando eu cheguei já tinha, a FCFTV já era um produto da federação, né? Um produto muito bem cuidado, diga-se de passagem, pela Patrícia e pelo Jair, mas a gente precisava ainda mais, né? A gente precisa, eu digo muito isso lá na federação, nas nossas reuniões, que a gente não pode se acomodar, a gente tem que sempre querer entregar algo a mais. Então, assim, a gente passou, eu lembro que a gente passou a transmitir todos os jogos por rodada da base. Então, assim, isso nos deu números muito bons, porque, primeiro, nós revelamos bons profissionais, começar por aí. O Jaime sempre teve essa coisa, né, que é muito a veia da federação, de dar a primeira oportunidade. Né? Então, assim, muitos profissionais passaram pela FCFTV e que hoje estão aí. Breno Rebouças, um exemplo. Isso. Né? O próprio Mário Kempis, que foi uma pessoa que foi um dos fundadores da FCFTV. Então, assim, coordenou também um momento, né? Coordenou durante um tempo. Então, assim, a FCFTV, ela é um braço muito forte e muito importante na estrutura da federação. Por quê? Cara, se eu quiser entrar no YouTube agora e ver um jogo de base que aconteceu há 6 anos atrás, o jogo tá lá. Né? Então, assim, tem essa importância. Muitas vezes, sei lá, a gente vai ter um jogo de base 3 horas da tarde, um jogo fechado. Cara, como é que a mãe do jogador vai ver aquele jogo? Né? Como é que a namorada, como é que um empresário vai poder ver? E a gente tem muito esse feedback, né? De agências de futebol, de jogadores. Eles falam, cara, esse jogador a gente viu na TV de vocês. E o interessante, num exemplo desse, você pode mudar a vida de uma família, né? Com certeza. E muda mesmo, porque assim, a importância que se dá, que a presidência dá para as nossas competições, parte daí. A gente tem a nossa Copa Manjadinho. A nossa Copa Manjadinho, sub-11. Imagina aquele garotinho, né? Lá na frente, quando você, sei lá, ele estourou, foi para um time da Europa. Opa, peraí que eu tenho umas imagenzinhas dele aqui, ele jogando no sub-11 no FCFTV. Então isso mostra, primeiro, a visão dos presidentes, né? Que hoje são pessoas que a federação ela cresceu muito, em todos os sentidos. Daqui a pouco a gente fala de arbitragem também, que muitas vezes é um lance polêmico, mas eu vou mostrar para as pessoas que muitas vezes o pensamento é errado, né? Então, assim, eles têm muito essa visão. O meu setor hoje, eu me lembro que quando eu entrei eram 2 pessoas, eu fui o terceiro. Hoje nós temos mais de 17 pessoas no departamento de comunicação e marketing. No DCO, o presidente trouxe o Neivaldo Júnior, que é um cara que tem 18 anos de CBF, entendeu? Então, tipo assim, é uma estrutura que a federação tem hoje, que por isso que os resultados eles estão aí. A gente teve um Clássico Rei recente, né? E falando sobre a organização, lógico, a gente sabe que vai muito além dos 90 minutos, mas quando uma organização começa, assim, são quantos dias antes e o que acontece, assim, resumidamente, né? Muitas vezes, né? A gente teve o Clássico aí super fervente, né? Mas muitas vezes as pessoas não sabem o que acontece no pré, né? No pré. A gente começa pelo menos de 8 a 10 dias antes do Clássico. Nós já começamos as reuniões com segurança, protocolo de jogo, quais as ações vão ter, né? Os clubes eles precisam enviar para a CBF e para a federação para que a gente possa aprovar quais ações vão ter nos jogos. Então, assim, são muitas reuniões. Equipe de segurança, protocolo, operação de jogo dos clubes, que hoje, né, um dos grandes feitos do nosso futebol, além da gente ter 2 torcidas no estádio, os times trabalham juntos. Eles vão fechar um patrocinador, eles fecham juntos. Eles vão fazer a operação de jogo, eles fazem juntos. Hoje não existe mais aquela coisa de que A não pode usar camisa preta, ou B não pode usar camisa vermelha. Não, isso não existe mais.
né? Sentam numa mesa, conversam, brincam. Lá dentro do campo são 11 contra 11, então eles resolvem. Fora dos gramados, né? Os profissionais que hoje são profissionais, eles estão dedicados ali para fazer um espetáculo. O futebol é um espetáculo. Atingimos essa maturidade, né? Com certeza. E isso é reflexo, né? A gente, por se tratar de futebol, a gente lidar com pessoas do Brasil todo. Então, assim, eles perguntam muitas vezes como é que vocês fazem Ceará e Fortaleza no PV? Porque aqui a gente entende que é possível. A gente fez ano passado, no nosso campeonato, Ceará e Fortaleza no PV. E é possível, assim. Não é assim como a gente tem na Arena Castelão. Eu recebi um delegado de Brasília que ele perguntou: como é que vocês fazem isso? Como é que vocês conseguem? Reunião, profissionalismo. Infelizmente, existe um problema social, que aí não cabe a nós ao futebol, né? Mas nos que nos compete, que é a parte do futebol, a parte organizacional, a gente está sempre se dedicando para que a gente possa entregar ao torcedor o melhor do futebol. Eu acho que o importante também para falar nisso, em relação ao Clássico Rei, é também essa boa comunicação entre a assessoria de imprensa dos clubes, né? Eu acho que os clubes também entenderam que tem que ter esse profissionalismo, e a gente vê que há uma evolução muito grande em todos os clubes, né? Essa evolução é tão grande, que toda terça-feira nós temos um racha da imprensa, com profissionais dos clubes, federação e da imprensa. Então, assim, isso mostra que, cara, né, a gente tem que evoluir. A gente não pode dar um passo para trás. A gente só pode dar um passo para trás se for para dar 2 passos para frente. Então, assim, isso mostra o quanto o nosso futebol é evoluído. Você vai, sei lá, vamos falar aqui dos maiores, São Paulo. Não tem. Acabou. O futebol lá é de uma torcida. Entendeu? Você vai me dizer que os caras conseguem fazer um carnaval em São Paulo para sei lá quantos milhões de pessoas e não conseguem fazer futebol? Né? Aqui não. Aqui o presidente já bateu o pé mesmo e disse: aqui não tem negócio de torcida única, que é torcida dupla. O que eu vejo muito também da federação, dos dirigentes, de quem está envolvido em trabalhar com a federação, aí eu falo tanto arbitragem como marketing, organização, presidente, tudo, existe um sentimento de orgulho do trabalho feito, né? É isso mesmo? Assim, o que é que vocês pensam em relação a em que precisamos avançar ainda? Se você pegar um recorte de alguns anos para trás, você pegar entrevistas, do futebol, você vê que o que acontece hoje, há alguns anos, ele era inimaginável. Né? Você não via, vou citar exemplo de hoje, João Paulo e Marcelo Paes sentando na mesma mesa para conversar. Você não via isso no futebol. Você não via o presidente dos clubes, a federação, a imprensa sentando. E a gente faz isso hoje como uma coisa natural. A gente teve agora, né, no pré-clássico, a gente teve essa ação que teve lá do Corpo de Bombeiros, e nós sentamos todas as forças. Tinha Ceará, Fortaleza, Corpo de Bombeiros, Federação, e o mais engraçado, tinha as duas organizadas. Eles estavam lá. Por quê? Porque elas fazem parte do espetáculo. Né? Então, assim, um dos grandes feitos que eu vejo, assim, dos muitos do nosso futebol é, cara, traz para perto, vamos conversar. Chama a torcida A, chama a torcida B. Eu mesmo já recebi meu celular aqui quando precisam. Cara, a gente precisa fazer isso aqui, não sei o quê. Preciso que a federação ajude a gente. Então, assim, a gente tem hoje o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo trabalhando em conjunto. E por isso que a gente como teve agora o nosso Clássico Rei na Série A, do jeito que foi. Casa cheia, né, festa bonita das duas torcidas. A gente sempre vê que a organização, inclusive no entorno do estádio, é muito boa também, né? Tudo funciona, né? Tanto no PV como no Castelão. A reunião de pré-clássico, a reunião de segurança, que ela geralmente acontece uma semana antes do jogo, 5 dias a uma semana antes do jogo, ela serve justamente para isso. Todo jogo, gente, todo jogo, seja ele um Clássico Rei, como a gente teve, ou seja um jogo de um filiado nosso na Série D, todos os jogos têm reunião de segurança. E falando nesse ponto da segurança, eu sei que a gente tem um problema social de segurança, né? E é Brasil, não adianta. É mundo, né? É mundo, né? E a gente, de vez em quando, escuta assim, não, ir pro jogo, o pessoal ainda fala assim, né? No estádio e no entorno não acontece nada, o que acontece de confusão é bem longe, não sei o que, não sei o que. Aí fica fora do alcance dos clubes e federação. Mas eu vejo isso como um ponto positivo, de que no espaço do evento você está seguro, né? Se você for no estádio hoje, no Clássico Rei, no jogo tanto do Ceará como de Fortaleza, você vai ver que os clubes eles prepararam o ambiente para a família. Você chega lá na Arena Castelão, tem um parquinho, tem um negócio de futebol, tem o videogame. Então, assim, os times eles cada vez mais se profissionalizam. Para quê? Para que a família possa voltar ao estádio. Se você pegar imagens dos jogos, você vê a quantidade de famílias, quantidade de idosos. Né? Então, assim, a quantidade de mulheres que frequentam o estádio hoje, cada vez mais ela é maior. E isso é muito bom, né? Porque mostra que o futebol é um ambiente seguro.
né? Como você acabou de falar. Muitas vezes, mas aí já sai do ambiente do futebol. Já não é uma coisa que... Às vezes nem precisa ter jogo para acontecer. Nem precisa ter jogo. Ou pode ser um jogo de basquete, ou de futsal, do que é que seja. Eles vão para isso porque não são torcedores, né? São pessoas que estão ali com o intuito de fazer somente isso. Mas vindo para o lado do futebol, que é o lado que a gente organiza, que é o que nos compete, graças a Deus, cada ano a gente tem uma organização ainda maior. Nossa. Ainda falando sobre clássico e segurança e oportunidades que tem o clássico, né? Não só para os profissionais, para os clubes. A gente já teve final de campeonato, inclusive, em Sobral, né, Biriba? E aí, assim, eu não vou mentir para você que é um desejo meu, né? Lógico que o torcedor cearense sempre espera a final do campeonato ou um jogo do Campeonato Brasileiro no Castelão lotado para a gente estar acompanhando. Queria saber tua opinião e se é um desejo teu também. A gente vê um dia, por exemplo, um clássico rei do Campeonato Brasileiro da Série A no Romeirão, na Arena Nova do Romeirão, ou em qualquer outro estádio que tenha uma condição de receber, porque assim, Ceará e Fortaleza é Ceará como um todo, estado, né, cara? E às vezes os caras não têm essa oportunidade de poder ter, se não um clássico rei ou um jogo da Série A, é um desejo do Biriba, é um desejo da federação, tu sabe disso ou não? Eu sou saudosista. Né? Né? Eu sou muito saudosista, eu sou o cara que hoje eu não frequento mais estádio como torcedor, né? Mas eu sou aquele raiz, eu gosto de ir pro estádio do interior, eu estive lá na final da Série B, cara, o estádiozinho do Quixinha, sabe? Você tá naquele estádio raiz, vendedor de pipoca, aquela coisa bem, então assim, eu sou muito saudosista. Eu desejo meu, como Biriba falando, realmente que a gente tenha uma finalzinha lá em Juazeiro, já pensou? Né? Uma finalzinha, o primeiro jogo sendo lá, ou até o próprio segundo jogo. Mas, assim, são as evoluções do futebol. Né? E a gente, como instituição, a gente também tende a evoluir cada vez mais. Voltamos agora ao Guarani de Sobral, né? Você está vendo os jogos casa cheia, né? Então, assim, a gente entende... Criou até um rival, né? Criou uma rivalidade agora enorme. É um rival, né? Então, assim, isso é bom no futebol, né? A rivalidade ela é extremamente importante e saudável desde que não tenha violência, né? A gente tem a provocação, a gente, né, aquela coisa que é saudável. A resenha, né? A resenha, porque isso não pode acabar no futebol. A gente teve agora, o Ceará eliminou o Sport na Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro, e a gente soltou uma brincadeira, que deu uma repercussão enorme. Cara, aquilo não é nada mais que uma brincadeira, que coisa do futebol. A gente, em momento algum, a gente desrespeitou o time do Sport. A gente contextualizou algo que aconteceu, tá? Só isso. E o pessoal não enche o saco da federação? Enche, me esculhando, vai lá no meu Instagram, me xinga. Tô nem aí. É uma brincadeira, até porque, cara, existe assim, o relacionamento, né? A gente tem relacionamento com os clubes, institucional, com as federações, então assim, os meus amigos que trabalham no esporte, ei, macho, tu vai frescar de novo, não sei o quê. Cara, isso faz parte do futebol, não posso faltar com respeito, né? É importante essa frase que você falou, que a brincadeira faz parte do futebol, né? Se é uma brincadeira, se é saudável, ok. O que não faz parte é confusão. E eu tô brincando com algo que aconteceu. Sim. Tá? Foram 4 eliminações dos nossos times, né? Ceará e Fortaleza eliminaram o Sport nesses 4 anos. Então, assim, eu tô falando algo que aconteceu. Uma coisa é eu tirar uma brincadeira com algo que não aconteceu, né? Então, assim, mas se a gente leva na boa também, isso aí muitas vezes tem um torcedor, tem emoção, então passa em branco. A gente falou de Sobral, que teve final, tá falando também do Romeirão, que recebeu esse estádio maravilhoso, né? Queria que você falasse um pouco, porque oportunidades a mais, são oportunidades a mais, até pro teu trabalho, essa evolução do futebol cearense, né? Hoje a federação é a 5ª federação do Brasil, 6ª ou 5ª já, né? E aí traz oportunidade justamente através dos clubes, e aí a profissionalização dos clubes, que inclui, como eu acabei de falar, da assessoria de imprensa. Você vê hoje um clube como o Vila Real, né? Entrou agora e já tem uma estrutura de mídia e de tudo. Isso é bacana, né? Ajuda também. Uma coisa que os presidentes mais pedem é que a federação esteja presente. Então, assim, sempre que tem um jogo de um time, tem que ter um representante. Tem um representante. Seja o Fortaleza jogando fora, seja o Ceará jogando fora, seja o Maracanã, como eu estive lá na Copa do Brasil contra o Internacional. Então, assim, isso é uma coisa que a presidência ela nos pede. Como nós somos muitos, nós conseguimos nos dividir. E faz diferença, viu? Muito. O clube se sente prestigiado, acolhido. Eu vou citar um exemplo que aconteceu lá, eu nem gosto, porque eu prefiro falar da federação, eu não gosto de falar do Biriba. Né? Eu sou uma peça que faz parte da engrenagem. Né? Quando nós chegamos lá quando eu cheguei lá no
e no Rio Grande do Sul, o uniforme do Maracanã tinha sido extraviado. Imediatamente, liguei pro supervisor do Maracanã, cara, você tá precisando de ajuda? Disse, cara, preciso de uma ajuda lá no CT do Grêmio, que a gente vai treinar lá. Na mesma hora eu peguei o Uber, fui lá, entendeu? Então, tipo assim, o clube se sente bem, né? E o que o presidente mais pede? Nos jogos do interior, gente, sempre tem que ter alguém na federação. Então, como nós somos muitos, a gente consegue estar sempre representando. Jogos de base, você não vai para um jogo de base, seja da Copa Manjardim ou do Sub-20, que não tem nenhum representante da federação. Né? Então tira muito isso, aquela mística de que a federação só olha para Ceará e Fortaleza. Gente, Ceará e Fortaleza eles se vendem só. Ceará e Fortaleza eles se vendem só. O nosso maior desafio é fazer com que ajudar os nossos outros times para que eles cheguem também no patamar de Ceará e Fortaleza. Porque eles são os maiores, isso é inegável. Estrutura financeira, estrutura física, tudo isso faz com que... Então, assim, a gente ganha, como hoje a gente tem, nós temos times em todo... Tirando a Série B, nós temos times hoje na Série D, na Série C, na Série A. Então, assim, o futebol cearense ele deixou de ser aquela coisa de alguns anos atrás, de que o calendário do futebol cearense era jogar o estadual. Não, isso não existe mais. A gente tem o Fortaleza no Libertadores, a gente tem o Ceará brigando mais uma vez pela Copa do Nordeste, a gente tem os nossos 2 times maiores na Série A, a gente tem time na Série D, na Série C. Então isso fortalece o nosso futebol, mas isso fortalece desde que a gente comece a fortalecer da base, desde que eu comece a mostrar para o torcedor o que é que a federação faz na base, o que é que a federação faz na arbitragem, o que é que a federação faz nas nossas competições, que antes nós tínhamos pouquíssimas, hoje nós temos, se não me falha a memória e o número, nós hoje realizamos 17 competições no ano. Gente, é muita competição. É muito profissional na FCF TV para transmitir jogo, é muito profissional no DCO, é muito delegado, documentar tudo isso. A gente tem a nossa diretora de registro, que é a Gerlânia. Cara, tu imagina a quantidade de registro de atletas que ela precisa fazer pré-competição, A responsabilidade, né? A responsabilidade que tem, né? Que é um setor que muitas vezes não aparece, mas a gente tem exemplos de jogadores de Fortaleza, será que precisavam ser inscritos nas últimas, e aí vai lá no relacionamento com a CBF. Então, assim, a federação, ela vem crescendo, não é à toa. Uma coisa que o presidente fala, isso é cultural na federação. Gente, a gente quer que os nossos clubes apareçam. A federação nem precisa aparecer. Os nossos clubes aparecendo é o principal. Deixa eu voltar aqui, eu lembrei de um ponto aqui, é a questão pessoal, viu? A questão do saudosismo aqui. Não, mas pode ficar. É do saudosismo. Papai é casado. Não, mas rapaz, você vai entender. Eu sou saudosista em relação a muita coisa no futebol cearense. Supondo, se eu fosse o prefeito de Fortaleza, eu mandava arrancar aqueles vidros e botar alambrado de novo. O torcedor poder gritar. O torcedor poder gritar e influenciar no jogo ali. Era bom demais no alambrado, né? O vidro ali dá uma inibida, né? Às vezes o cara não escuta. Outra coisa, aí eu queria até te ouvir sobre isso, né? Por exemplo, a rede do Castelão, por exemplo, o formato da rede lá. Ali é um padrão que se obedece pelo Brasil ou a federação ou a Arena Castelão pode... a minha rede vai ser... Assim, meu desejo é que tivesse uma personalidade, como tinha na década de 80, que era aquela rede mais assim, e na década de 90, que era aquela quadradona, né? Hoje parece meio padronizado, veio da Copa, né? É padronizado. Eu sou saudosista. A gente, às vezes, lá na federação até brinca lá. E aí, qual a tua rede preferida? Cara, telzinho de noiva. Rapaz, aquela década de 80. A bola bate. Bate, 80. Então, assim... Mas é um padrão, né, utilizado e a gente tem que... Como é que a gente faz para mexer nisso aí? Manifestação. Carequinha da FIFA. Libera aí, pelo menos nos estaduais, né? Pra gente ter aquela coisa mesmo rapaz, é legal. Do futebol antigo. Falou sobre essa questão de aparecer os clubes, né? A gente quer que realmente os clubes apareçam. Eu acho que esse é o posicionamento correto e vem sendo feito pela federação. Fala um pouco, né, dessa notoriedade que a gente vem tendo, não só pelo que a gente vem mostrando de futebol, que isso aí também já está claro, né? Ceará, Fortaleza, o próprio Ferroviário, você vê Tirol, você vê Floresta, né? Pelo amor de Deus, eu tenho que falar do Floresta, senão é o nosso representante na Série C, inclusive. Né? Queria te perguntar sobre isso, né? Essa representatividade que os clubes estão dando para a federação. Mas esse feedback que a CBF, por exemplo, busca na federação. Já fomos representantes, por exemplo,
em várias competições fora do Brasil, inclusive, né? Fala um pouco sobre isso, como é que a federação recebe, como é que a comunicação também recebe isso. O ponto principal é o que a gente pode fazer de melhor para os nossos clubes. Seja numa reclamação, seja... Vou te dar um detalhe. Às vezes chega lá um voo que é ruim. Cara, o time vai passar tantas horas. Tem como ajudar aqui? Entendeu? Então, tipo assim, essa comunicação, o presidente recebe, presidente e dirigente dos clubes lá quase que diariamente. Se chegar na federação, agora ele deve estar recebendo algum dirigente de clube. Né? Por quê? Porque eles precisam da federação, né? Eles estão lá, é um time filiado, seja ele da Série A ou da Série D. Então, assim, eles precisam estar bem representados. Então, toda e qualquer demanda que chega na federação, né, a gente vai atender. E vai buscar sempre a solução para os nossos filiados. Por quê? Porque eles precisam estar bem. Se eles estão bem, o nosso futebol cresce. Se o nosso futebol cresce, a gente chega, saímos, demos um salto no nosso ranking, né? Então, graças a isso, graças ao trabalho que a gente faz, que muitas vezes o torcedor nem sabe. O que vocês fazem? A federação só ganha dinheiro dos clubes. Se fosse assim, os clubes eram os primeiros a chegar no teu podcast, chegar na TV e meter o pau na federação. E não é assim, é muito pelo contrário, né? O relacionamento, né? E existe um ponto que é uma palavra que ela é muito utilizada, a gestão. A gestão, Mauro Carmélio, ela faz com que o futebol cearense cresça em todos os setores, seja do futebol base, seja das nossas competições maiores. Você falou de crescimento, eu lembrei que uma vez a gente conversou com o Marcelo de Lima Henrique, né, árbitro, e ele disse uma frase que fez total sentido para mim, eu fiquei refletindo muitos dias, eu queria que você refletisse sobre essa frase, que ele disse que é importante para o futebol no estado crescer, tem que crescer todo mundo junto, tem que crescer federação, clubes, arbitragem, né, os protocolos, etc., torcida também. Não dá para crescer, vai crescer só o clube, não. Como é que você vê esse entendimento aí? Claro que uma frase dessa tinha que vir logo de quem? Do Marcelo Lima Henrique, né? Um baita profissional, dispensa comentários. Eu vejo muita gente falando sobre profissionalização da arbitragem. Tá. O que é a profissionalização da arbitragem? É a forma como o profissional é contratado. Porque, por exemplo, eu não sou CLT, sou PJ. Quer dizer que eu não sou profissional? Né? O que eu fiz para chegar até onde eu cheguei? Será que meu MBA não resolve, não ajudou? Eu ter feito, estudado no exterior, será que não ajudou? Porque eu sou MEI, não sou CLT, né? A profissionalização da arbitragem, ela passa desde o momento em que, após os jogos, vou te citar vou começar por esse exemplo. Após os jogos, o presidente da comissão de arbitragem, com a sua equipe de analistas, eles chamam a equipe de arbitragem, eles vão analisar os lances do jogo. Tá. Deixa eu só fazer um parênteses, ele não se restringiu à arbitragem, né? Ele falou que é preciso todo mundo crescer e todo mundo dentro dessa organização aqui, futebol, clubes, arbitragem, federação, todo mundo, imprensa também, entenda que todo mundo aqui precisa ser valorizado para que isso cresça junto. Né? Vamos para um time de futebol. Se eu tiver 3 atacantes bons e 3 zagueiros ruins, dá certo? E um goleiro ruim, frangueiro? Não dá certo. Concorda? Então, assim, para a federação, mesma coisa. Se eu não tiver, desde um porteiro que te recebe bem até o presidente, eu tenho que ter o Castanho e o Francisco, se não te receberem bem, eu chegar lá, meu irmão, que porteiro mal educado. Aí, entendeu? Então, assim, ela é um contexto geral. Não dá para ser somente um setor. Né? Por que eu puxei um pouco para a arbitragem? Porque muitas vezes, cara, o árbitro erra. Ele erra. O teu goleiro não erra, não? Todo profissional erra. O teu atacante não perde um pênalti, não? O teu atacante não perde um pênalti, aqueles inacreditáveis, não? O narrador não se engasga. O narrador não se engasga, o repórter não faz uma pergunta errada, o treinador não escala errado, o presidente do teu time não contrata errado. Todo profissional erra. Certo? Então, assim, em relação à arbitragem, muitas vezes as pessoas não sabem, né? Mas a gente tem nutricionista, a gente tem psicólogo diariamente na federação. Eles treinam 2, 3 vezes por semana testes físicos e práticos. Entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas querem... Às vezes, primeiro tem a frustração, né? De que o teu time não presta, o teu time é ruim, o teu atacante não faz gol, mas a culpa é sempre da arbitragem. Eu não estou dizendo que a arbitragem não erra. A arbitragem hoje, no Brasil, ela passa por uma mudança, né? Mudança de gestão, na qual, muitas vezes, é um entendimento. A arbitragem já prejudicou o meu time, já prejudicou o seu, mas, infelizmente, são profissionais, né? O erro, muitas vezes, ele é de um erro de jogo e, muitas vezes, tem a inexperiência,
Tem o cara que não se preparou, teve o cara que não... Vamos citar, eu não vou citar nome de jogadores, mas sei lá, eu uma vez os árbitros se preparando para um jogo, e eles conversando, falando sobre o atleta tal. Cara, tu sabe que esse atleta aqui, ele é confuseiro, tu sabe que esse atleta... Então, assim, os nossos árbitros hoje, eles fazem isso. Eles vão estudar a tática dos times. Esse é um ponto muito importante, né? Se você for um dia lá na federação, você vai ver que eles vão estar estudando a tática sobre aquele jogo. Por quê? Porque se você não entender sobre a tática daquele time, como o time A e o time B jogam, você pode se perder. Se for um time que tem transição muito rápida... Até o posicionamento dele no campo. Posicionamento. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas gostam muito de meter o pau, como se diz no português, na arbitragem. E não é assim, cara. A gente tem aí o Marcelo de Lima Henrique, que é um cara que dispensa comentários. Referência, né? Nós temos o Nailton, que hoje, se você pegar os grandes jogos do futebol brasileiro, o Nailton tá lá. Ah, mas a arbitragem cearense não presta. Peraí, ela não presta pra cá, mas ela presta pra apitar final do Mineiro, final do Gaúcho, Copa do Brasil. Então, assim, né? Muitas vezes tem isso. Eu não tô dizendo que não erra. Eu erro em, às vezes, tratar minha filha, né? Eu erro com um profissional meu. Então, assim, faz parte. Mas o que eu quero... O que eu tô querendo falar para as pessoas é que eles são profissionais. Eles hoje têm uma outra função fora do futebol. Porque, infelizmente, isso é Brasil. Tirando o Klaus e, sei lá, o Daron, como diz outro ar, consiga viver somente da arbitragem. Né? Mas, assim, são profissionais que cada dia mais se capacitam. Né? A gente tem um presidente que é atuante. Né? O Paulo Silva está lá todo dia, está olhando, juntamente com a sua equipe. Então, assim, como eu bem vim falando, a gente tem nutricionista, a gente tem preparador físico, a gente tem psicólogo para arbitragem, né? E se você for reparar nos jogos, sempre tem alguém que está ali anotando. O cara está anotando tudo. Para depois de um minuto, naquele lance lá do escanteio, o que você viu? Eu vi assim, entendeu? Então, tipo assim, eu sou um cara que eu defendo a arbitragem, já cornetei muito, antes de entender, antes de conhecer os profissionais. Eu era um que xingava, eu era um torcedor de arquibancada. Mas o torcedor, ele tem que muitas vezes deixar o lado emocional, né? Eu queria ver o cara reclamar do atacante que perdeu o pênalti. Não reclama como reclama da arbitragem. Mas isso faz parte, o futebol é assim, a gente tem que estar preparado para isso. Né? Eu me lembro que nesses meus alguns anos já de futebol, eu só passei por 2 situações complicadas no futebol. Uma delas, eu me lembro, num jogo do Ferroviário, da Série D, que um torcedor que me conhecia, sabia quem eu era, pessoal, e chegou e falou, é da federação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a torcida veio para mim e falou, cara, eu tô aqui trabalhando. Não tô em campo, não tô chutando. Reclama com o teu treinador que escala mal. Entendeu? Então, assim, só passei por 2 situações no futebol. Porque o futebol ele mexe com a emoção, né, do torcedor. Né? E muitas vezes, porque tu é time... Meu irmão, eu não entro em campo. Eu não faço contratação, eu não chuto bola, eu só chuto bola no meu racha na terça-feira. Aí você pode reclamar de mim na terça-feira. Onde é? Lá na Unifor. Toda terça-feira. Você pode reclamar. Mas nos dias lá eu sou profissional. Não tem gente no futebol que não sabe nem o time que eu torço. Galera, deixa eu fazer um convite para vocês aqui e agradecer ao mesmo tempo, né? Sabor Nobre tá chegando junto com a gente aqui na cara do Golcast. É bom, viu? Homem, aqui só tem que comer ele, viu? Quem botar aqui o convidado pode esquecer. Se não comer na hora, ele acaba com tudo. Deixa eu mandar um abraço pro George. George, amigo da gente aqui, parceiro do Na Cara do Golcast. Ele que cede essas maravilhas aqui. Aqui a gente tem, um empadão de camarão e também tem um bolinho de bacalhau servindo aqui pro nosso convidado. E já peço a você para dar uma seguida lá no Instagram. @sabornobre. Também tem @sabornobregourmet, que é um espacinho que tem ali na Vajota, bacana, inclusive, música ao vivo, próximo ali ao Frangolândia Supermercados da Vajota, Frei Mansueto, na Rua de Trás, 8 de setembro. Você vai lá e degusta das melhores delícias do mar, tem um vinhozinho bacana também. Então deixa eu agradecer mais uma vez a galera Nobre. da Sabor Nobre. Deixa ele comer aqui. Engoli. Pode falar? Sabor Nobre. Sabor Nobre Gourmet, vai lá no Instagram e segue lá com a gente, beleza? E também tem o pessoal da... Agradecer a galera da Porto Capas, da Copo Porto. Porto. É isso tudo, tem um monte de coisa lá, mas... Copo Porto. Copos. Porto Capas. Rapaz, ele dá bom valor essa... A gente não consegue dizer, é um trava-língua. Mas o arroba tá aí, ó. O arroba tá lá, Porto Capas. Ele é que dá uma geral aqui no nosso estúdio, né? Tem muita coisa aqui que é da Porto Capas, principalmente os copos, essas coisas. Ele que faz os copos oficiais dos times no estádio, né? É aquele que você compra no estádio,
né? Tem lá a barraquinha. Eles é têm- a galera do Ailton que faz isso E aí. na loja da Porto Capas tem os copos, aqueles copos Térmicos. térmicos, o nome é esse, Pronto. térmico, copos térmicos, garrafa térmica Garrafa também. térmica, os copos também térmicos, E- enfim, e- uma variedade de E coisas. várias outras coisas que se podem personalizar também. Verdade. Então, mandar um abraço pro Ailton e a toda a turma dele, da Porto Capas, @Porto Capas, o Grupo Porto, na Desde o verdade. começo com a gente, hein? Desde o começo com a gente. Fica ali na Frei Cirilo, em frente ao Gran Shopping Messejana. É. Tem um posto de combustíveis e lá ao lado da lojazinha de conveniência você vai estar lá e vai ter inauguração, viu? Mudou tudo lá, bem bacana. Tá pra te reformado. receber. Não é isso? Uhum, muito... Tá e o pago o negócio? tá pago, né? Vamos embora, né? E com gosto de gás, né? Bora. Lá ele. Olha. Ah, é Vem, Framídias, velho. veio o Vai falar Eframídias. do cara e ainda pergunta se já tá pago e terminou. Ah, tem o Fácil, Eframídias também Você aqui, que ó. usufrui mais do que Ele não tá mais dormindo no mesmo quarto que eu nas viagens, aí ele esquece de mim, ó. O litígio foi? É porque a gente, nas viagens, o pessoal sempre coloca a gente pra dormir no mesmo quarto. E uma vez botaram uma cama de casal, tu acredita? E aí, dormiu? Aí eu nem entrei no quarto. Eles, não, mas tem problema não. Eu disse, claro que tem, doutor. Eu juro, ele disse. Não, não tem problema. Tem, doutor. Pois fale da Nem entrei. Famílias. A melhor mídia que Ó, você precisa para fazer podcast, gravação, transmissão, Transmissão de ao jogos. vivo. Tu já disse tudo, cara. Não, falta o seu principal, que ele faz. Podcast também, eventos, transmissão. Como é que fala o nome? Me deu um branco Cadê agora. aquele famoso, fala aí para dar uma moral para nós, que tu faz, tu é Que produtor. é o Assistir Porque Quis, ele que faz lá Um aquele homem lá da trabalho. França, como é o nome Max dele? Peterson também Aí, trabalha com a Mila, aí, com a patrão do Morgana. Zé. Então, o Efraim, que é o cara, como é o nome da função lá, macho? Do Filmmaker, diretor. De lá, streamer. streamer. Pronto, Pronto. ele que é o streamer do Assistir Porque Quis, que O tem a arroba do E homem. na Federação Cearense de Futebol. Federação Cearense de Futebol. Ele faz transmissão ao vivo de competições também. O Efraim, bicho, é invocado. Arroba do homem. O @ do homem, @ Eframídias. Não é isso? Pronto. Segue lá, Eframídias, e você Entra lá. precisar, fala com o Efraim, que ele vai fazer tudo para você, deixar bem bacaninha seu canal, enfim, né? E tendo o global aqui, meu amigo, fazendo o arroba e o negócio. Ixi, aí agora vai, viu? Bora voltar, bora Bora. voltar. Vamos, Botei pra seguir já. Olha aí, já Aí, seguindo ó, a já tá Eframídias. vamos lá. Bora. Ó, tu não sabe, é uma Ah. coisa assim bem... Uhum. Já foi É. árbitro de futebol. Pois essa a gente falando de criatura aqui. arbitragem, esqueci de Tá lá o falar. racha lá, que é a única vez na vida que me fala palavrão. É, eu Aí, posso mesmo apitar uma vez o Tá racha aí, lá? ó. Tá aí, eu quero ir. Sem É, brincadeira. A única vez que tu vai me ver brabo, Vixe, mano. zoadento é no racha. Mas só. se eu der cartão, tu vai achar ruim, não? Eu não. Se eu vou ter merecido, né? Vou ter merecido, né? Não vou levar um cartão de graça. Eu fui árbitro da federação no final dos anos 90, 96 até o ano 2000. Aí eu tive que sair porque eu fui pro Diário do Nordeste e não dava pra conciliar. Eu fui pra trabalhar no caderno de esporte, não deu pra conciliar e não voltei mais. Bom saber. Aí. Mas é isso, fui árbitro da federação na época da mesma turma do Avelar Rodrigo, do Almeida Filho. Ô, rapaz, bom Entre saber aí. Aí, Aí, Lucas, tá vendo aí? chamar o homem pro nosso Precisa- racha na terça. precisar É. de mim, tamo aí, viu? De vez em quando eu Ele apito. diz que foi para não conciliar com o trabalho de jornalista. É. Mas conte a história que o Ah, cara rapaz. botou pra fora, que você foi para Não, não, bandeirar. Não, não foi, mas foi só um acidente. Eu tava bandeirando um jogo do Sub-20 do Fortaleza na época, lá no PC, Presta atenção. dos anos 90 ainda. E aí a linha a marcação da linha tava fraca, né? Assim, tava pouca tinta, tava apagando. Né? A culpa é da minha. Choveu. Aí eu disse pro árbitro, rapaz, a gente vai assim mesmo? Vai, por causa de besteira dessa, bom, vamos embora. E aí, um contra-ataque lá, não me lembro de que time foi, eu tive aquela corrida de correr, né? A transição muito rápida. E eu corri, eu perdi a referência da linha na corrida aqui olhando pro campo e perdi a referência da linha. Quem foi que ele achou? Aí, de repente, eu esbarro numa trave de treinamento. Rapaz, pegou bem aqui, ó. Eu esbarrei na trave, aí eu rodei, caí dentro da rede. Assim, foi a coisa mais O horrorosa do mundo. FCF TV pra ter um vídeo Ô, desse. era rapaz, bom. olha aí, Mas olha olha aí, aí. tá vendo? A Rapaz, importância. foi humilhante. Quando eu levantei, só olhei pro outro lado, o outro bandeira tava desse jeito assim, ó. E a torcida, ei, coça! Aí eu disse, não deu nada não. Morrendo Não. de dor. Foi roxo aqui. E toda vez que eu ia marcar o lateral, eu fazia assim, ó. Pra coçar um pouquinho. Foi horrível, cara. Foi horrível. Pronto, ele foi. Foi a minha experiência, foi o ponto mais marcante da minha experiência foi esse. Vamos lá. Marcou mesmo. E a A gente gente tem um... trouxe de volta esses momentos dele de árbitro. Aí a gente tem Agora para a gente tem um quadro aqui, né, que é para quem você dá um cartão amarelo e um vermelho. Para quem ou Fala, para minha quê? Nossa Pode ser Senhora. uma situação. Como a gente não quer criar intriga aqui, você não é obrigado a dar para uma pessoa, não. Pode ser uma situação tal. Ou
Um exemplo, foi o Luiz Otávio, foi o Luiz Otávio? Foi, o Luiz Otávio. Luiz Otávio, que foi, a gente entrevistou o Luiz Otávio, o zagueiro do Ceará, e ele, em vez de dar para uma situação mais assim, polêmica, etc., ele deu isso, pro fulano de tal que se vestia mal, não sei o que. Mineiro e o Saulo Mineiro e Fernando o Sobral. Lucas Ribeiro. o Lucas Ribeiro. Eu vou dar pro meu goleiro do Racha, peraí. Então O pronto. cartão, né? O cartão. Bom, é bom. Deixa o cartão chegar aí. Aí então, pode ser alguma pessoa ou situação, aí você escolhe. O amarelo, a situação mais amena, a ocasião mais amena, e o vermelho, você já sabe. Começar pelo vermelho. Tá com o pau aqui, ó. A câmera é essa aqui, ó. Cartão vermelho para aquele torcedor que sai de casa para brigar, para conturbar no estádio, né? Para muitas vezes o cara não tem nem ingresso, pula a grade, vai para lá para conturbar. Então, isso aqui é para você, meu filho. Se você não tem dinheiro, assiste em casa. Você quer brigar, diga para sua mulher que não vai lavar a louça. Pronto. Bote uma toalha molhada em cima da cama. Você não quer brigar? Aí você vai apanhar. Primeiro, que homem apanha de mulher e homem não pode bater em mulher. Mas para você, torcedor, né, que eu não posso nem chamar de torcedor, porque isso não é torcedor, isso é bandido, né? Esse cartãozinho vermelho aqui da FIFA bonitinho é para você, ó, que sai de casa nos dias de jogos para brigar e conturbar. Boa, excelente. Massa. E o amarelinho? Amarelo pro meu goleiro do Racha, o Peneira. Ixi, O nome dele é Peneira. Rapaz, aí não Peneira. dá, né, mano? Peneira. Nos últimos 4 rachas que jogou no meu time, não ganhamos nenhum. Então, Peneira, pra você, rapaz, viu? tá ruim. Lucas não. Não, o Lucas é bom goleiro. Tá O Peneira ruim. também é, mas você quer mais na resenha. Porque nos últimos 4 rachas na final, o meu time foi com o Peneira e a gente não foi campeão. Deu Peneira, azar. Pra você, viu? Eu não tô numa fase muito boa, não. Tô numa fase muito boa, não. Esse ano, meu ano de artilheiro tá muito abaixo. Eu fui pra 10 rachas só esse ano. 10 rachas não. Fui pra 7 rachas, fui campeão em 3, só fiz 4 gols. Meu ano tá muito ruim esse ano. Mas, Peneira, você contribui pra isso, viu? Esse Peneira veio lá do pessoal do Bora Vivo. É o nosso goleiro lá, o Vitor Pontes, brincadeira, grande goleiro também. Mas pela resenha, o nosso racha lá é o Júlio Manso, né? Ele botou uma frase no grupo esses dias, cara. O grupo do racha é nossa, o que não presta é o racha. O grupo do racha é o melhor coisa que tem. Porque assim, o bom depois do racha é aquela resenha, né? Então assim, cara, e o que é interessante, né? Tem profissional do Ceará, do Fortaleza, do Ferroviário, tem profissional da imprensa, da Jangadeira, da Globo, todo mundo junto tá ali pra resenhar, porque o futebol é pra isso. Eu vi umas fotos. Acho que foi o João Moura que postou umas fotos, eu acho que eu vi. Foi o João, né? Que já teve com a gente também. João Moura. E o- Baita zagueiro, viu? Muita Né? qualidade na saída de bola. O problema é que ele joga com a bola na barriga. O problema é só esse. Mas Prende a bola aqui. ele prende a bola demais. Mas o João Moura é um baita zagueiro. Bicho é técnico só. Ele posta vídeo dele matando a bola no pé aqui, faz notas. Ali é inteligência artificial, mano. Já ia dizer. Inteligência artificial. Esquece. Não acredite, não. João, beijo. Meu amigo João Moura. Bora, deixa o homem trabalhar, almoçar, né? Aí bora. Trabalhar, porque o departamento de marketing tá fazendo trabalho, né? Como eu tava falando. Vou lá pro Maracanã agora resolver algumas coisas da Copa A Manjadinho. gente tá gravando na sexta-feira, começo da tarde já, e o homem vai pra Maracanãú cuidar de coisas da Copa Manjadinho. Da Copa Manjadinho. Aí, deixa o homem trabalhar. Bora? Bora. Biriba, cara, muito obrigado. O espaço aqui é seu, é nosso, é da federação. Aqui é pra gente bater papo. Aqui não é pra poder a gente estar criando polêmica, nem embriagando convidados, pra quem tá falando que não pode. Ficou nem bêbado, né? Brincadeiras Não à dava parte. certo, essa não dá. Mas teve convidado que já saiu bêbado. É, melado. Foi. Quem Ele foi? falou Foi. e pediu pra pagar. Não, mas teve aquele outro também que saiu. Foi o Vampeta, mas pronto. Mas aí o homem não faz sem mal. Não. Ele disse que toma 70 garrafas de vinho por mês, eu vi hoje. Foi, né? Pesado, né? Pesado. Mas, cara, te agradecer demais pela disponibilidade. A gente sabe do teu tempo, a gente sabe das tuas demandas. Eu queria muito já fazer isso, o Galete sabe, queria trazer, porque a gente precisa falar sobre o trabalho da federação, sobre o trabalho de marketing da federação, o que mudou, né, para o futebol cearense. Não foi só os clubes que estão jogando primeira divisão, mas o trabalho do que entorna, né, todos esses clubes aí também subir divisão. Então, cara, muito obrigado pela presença. Queria muito ser seu parente, mas a gente Também. é parente de amizade. Mas Talvez é brincadeiras melhor à parte, ainda, né? é Porque se fosse parente de verdade, também não Talvez tivesse um era relacionamento tão bom, né? É. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né? Eu sou um cara que não gosto gosta muito de estar aqui, mas aqui eu me sinto em casa com Aqui vocês. você diga assim, falando, né? Falando, né? Eu prefiro realmente Trabalhar e dar resultado. trabalhar e dar né? resultado, né? Mas assim, não podia negar um convite de vocês, né? Primeiramente, poder falar da federação, poder falar do trabalho da federação, pelo crescimento que a gente vem tendo, né? Então assim, para mim é um prazer,
né? Muito obrigado. A Federação está de portas abertas, até porque sem ração de casa, né? Então, assim, contem com a gente, né? O futebol cearense, ele é, como diz o nosso slogan, ele é a casa do futebol cearense, né? Então, assim, primeiramente é um prazer poder falar um pouco do meu trabalho, falar da história da Federação nesse tempo em que eu estou, né, lá fazendo parte. E agradecer primeiramente aos presidentes, Mauro Carmelo, Eudes Bringel e Mauro Neto, que me deram essa oportunidade, né? E também aqui eu não posso deixar de agradecer a minha equipe, né? Porque sem eles, né? Sem os meus meninos, que eu digo assim, porque eu sou um tiquinho mais velho que eles, né? Então, assim, agradecer primeiramente a eles também por estarem nessa luta comigo e fazer com que, através do nosso profissionalismo, através da nossa profissão, que a gente possa levar aí o nosso futebol. Maravilha. Muita coisa melhorou no futebol cearense e avançou e a federação tem a sua parcela de contribuição grande, a gente sabe disso. Obrigado, viu, Biriba? Obrigado. E só um detalhe, não comi o camarão porque eu acabei de me operar, tá? Então, por recomendações médicas, não posso estar comendo, mas fica até o convite aqui, aquela, né? Pode me chamar de novo, que na próxima eu como. Tá certo. Cara, então, pedindo a você aí para entrar no canal, se inscrever no canal, clica no sininho, tem sempre vídeo aparecendo, vídeo novo feito pelo nosso querido Efraim da Eframídias. Tá certo? Segue o nosso canal, compartilha pra galera. Também o Instagram da Federação, né? Isso. Cheio de informação lá. Verdade, né? A gente tá aí, falando para seguir aqui o canal Na Cara do Golcast, mas segue também lá o canal da Federação. Você vai acompanhar a evolução do nosso futebol. E também no Instagram, tanto Na Cara do Golcast como na Federação também tem muito conteúdo bacana sobre o futebol cearense, sobre esse futebol que só cresce. E por você, que também compra a ideia e tá junto com a gente, beleza? Até o próximo. Valeu!